Suprimento Diário, parte 9. Leia Yahuch Hanan, capítulo 1, versículo 14. Yahuch Hanan, capítulo 1, versículo 14. A palavra tornou-se carne e viveu aqui na terra entre nós, cheio de orave e perdão, cheio de verdade. E vimos o seu rodaial, significa esplendor, o rodaial do Filho único do Pai, a palavra encarnada, para proclamar Yahu, tornando-se carne. Acabamos de afirmar que a palavra tornou-se carne para o nosso gozo. Agora precisamos notar que ele se encarnou para que pudesse declarar Yahu. Versículo 18. O Mehushai veio à terra em carne. 1 Yahutan, capítulo 3, versículo 16. Como ele declarou Yahu? Declarando-o na carne, apresentando-se como nosso gozo. Ele não disse aos primeiros discípulos: meus filhinhos, quero que saibam que sou o filho de Yahu e que vim na carne para declará-lo a vocês. Todos vocês devem conhecer a Yahu. Quando me conhecem, conhecerão Yahu, Pai. Se tivesse proclamado Yahu desta maneira, todos os seus discípulos ter-se-iam retirado. Cafos teria dito: voltarei para a minha pescaria na Galileia. E Marta diria: Odmuru, irei para a minha casa cuidar dos meus afazeres. Não, o Mehushai não veio na carne proclamar Yahu através de ensinamentos, mas de uma maneira cheia de orave e realidade. Ele não disse: filhinhos, vocês precisam buscar Yahu em mim. Aprenda a lição de que estou aqui para declarar Yahu. Ele proclamou Yahu através do desfrute, apresentando-se como orave e realidade. Assim Cafos pôde dizer: nunca voltarei à pescaria. Ficarei com este homem para sempre. Apesar de não saber quem ele é, se é o filho de Yahu, o Pai, a Palavra ou o Criador, sei que ficar com ele é muito agradável. Essa é a maneira que Yahushua, o filho de Yahu na carne, declarou Yahu. Ele não o declarou para os seus discípulos através de ensinamentos, mas proporcionou-lhes tal desfrute agradável. Por simplesmente olhar para as pessoas, ele as capturava. Sua presença era tão encantadora, era fascinante. Muitos dos antigos discípulos ficaram encantados com ele. Parecia que ninguém podia resistir à sua presença fascinante. Essa era a sua maneira de declarar Yahu. Yahu não é um Yahu de ensinamento, doutrina, regulamentos, leis ou dons. Yahu é um Yahu de gozo. Ele é orave e realidade para nós. É gozo completo. E Yahushua, como seu filho, é a própria personificação de todo o seu gozo. Quando ele habita com você, você desfruta Yahu. Experimenta Yahu como aquele que é doce, querido, precioso e, por fim, ganha sua realidade. Não temos palavra humana para explicar isso. Apesar de falar expressão para descrevê-lo, podemos desfrutar disso hoje. Quando ficamos com o Odmuru e Yahushua por um certo tempo, invocando-o, dizendo: Odmuru e Yahushua, eu te amo, sentimos doçura, descanso, frescor e força. Não somente isso, temos também sua realidade. As pessoas podem perguntar-lhe: que tipo de realidade você tem? Apesar de não saber como descrevê-la, tenho realidade. Antes de gastar tempo na presença do Odmuru e Yahushua, eu era vazio, mas
agora estou pleno, tenho realidade, estou satisfeito e cheio até a boca. A palavra foi encarnada para proclamar Yahuwah, tornando-se carne para o nosso deleite. O Filho de Yahuwah declarou ao homem através do deleite. Isso é maravilhoso. Quando a palavra tornou-se carne, ela estava em semelhança de carne de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Nas Escrituras, a palavra carne não é um bom termo. Denota algo caído e pecaminoso. Romanos capítulo 7, versículo 18, diz que nada de bom habita em nossa carne. Quando a palavra diz que o Mehushai tornou-se carne, significa que ele se tornara algo pecaminoso? Absolutamente não. Ele se tornou carne, na semelhança da carne do pecado. A serpente de bronze, levantada em uma vara por Mehushua, Bamidbar, capítulo 21, versículos de 4 a 9, foi um tipo de o Mehushai sendo feito à semelhança da carne pecaminosa. Apesar da serpente de bronze estar na forma de serpente, ela não tinha a natureza venenosa desta. Sua natureza era pura, limpa e boa. Foi feita na forma de serpente, com o propósito de substituição. Veremos mais a esse respeito quando chegarmos a Yahuwah, capítulo 3, versículo 14. Por agora, é-nos suficiente perceber que, quando se tornou carne, o Mehushai não tinha sua natureza pecaminosa, mas somente a semelhança desta. Tornando-se carne desta maneira, o homem foi capaz de tocá-lo, participar dele e desfrutar da plenitude de Yahuwah que nele estava. Ao se tornar carne, o Mehushai aparentemente tornou-se pecado, pois 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que Yahuwah fez dele pecado. Na verdade, ele não tinha a natureza pecaminosa, mas somente a forma, a semelhança de carne pecaminosa. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, é-nos dito também que ele não conheceu o pecado. Não temos palavras para explicar isso. Como podemos dizer que o Odmuru Yahushua não conheceu o pecado, quando ele conhecia todas as coisas? Desde que a conhecia, sabia perfeitamente o que era o pecado. Esse versículo, contudo, diz que ele não conheceu o pecado. O que isso significa? De acordo com o meu entendimento, significa que o Odmuru Yahushua não tinha pecado e que nada tinha a ver com o mesmo. Em sua natureza e substância não havia tal coisa como pecado. Apesar de ter sido feito pecado, dentro dele não havia a natureza deste. Tudo o que podemos dizer é que ele estava na forma, na semelhança de carne pecaminosa. Shalom a todos, continuaremos na parte 10.